Temos aqui também um corte da ESPN Brasil. Vamos ver o que eles falaram do nosso Mengão. Olha só, programa top, hein, cara? Sport Center da tarde de hoje, segunda-feira. Vamos lá, então? Se você ainda não deixou o like, eu peço agora, hein? Não esquece, deixa o like, se inscreva no canal se você é Mengão, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo, quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. O Flamengo não tem jeito, né, amigos? É a sequência e ainda o Flamengo tem esse elenco para poder rodar, para rodar com qualidade. Eu acho que um misto do Flamengo é melhor que muito titular por aí. Tem a dúvida disso, nossa. Né? E no bom trabalho do Felipe Luiz, esse trecho da entrevista dele que nós ouvimos, eu achei muito boa. Eu acho que vem até num tom de desabafo mesmo, né? Porque um trabalho como o dele, nós temos os números aí, né? Um trabalho como o do Felipe Luiz sendo questionado, beira uma loucura, assim, sem fim, né? Tá péssimo. 36 jogos, 24 vitórias, 10 empates, 2 derrotas. Um aproveitamento de quase 76%. 65 gols marcados para 18 sofridos e 3 títulos. Olha o número de títulos e olha o número de derrotas. Entendeu? E aí, assim, aproveitamento. É óbvio que em um jogo ou outro o time cai de rendimento, cai de rotação, nós estamos falando de seres humanos, né? E nessa loucura que vive o futebol. Mas o jogo de ontem mostra muito o que é o trabalho do Felipe Luiz. Independentemente das qualidades individuais e coletivas que esse time tenha, eu acho que dá para ver demais o que é o trabalho dele nesse Flamengo. Acho que mostra o trabalho dele e mostra o trabalho também de organização do Flamengo. Houve uma mudança de diretoria, as escolhas foram boas. A escolha do Felipe Luiz não foi desta diretoria, já foi da diretoria anterior. E que o manteve. Acho que isso é um mérito, de colocá-lo e de mantê-lo. Mas a comparação com uma e outra acaba aí, diretorias, eu estou falando. Nós temos um departamento de futebol profissional hoje que faz jus ao nome. Quando você tem o José Boto comandando, é um cara que, assim, ele é um ser especial, porque ele é analista de desempenho, ele é treinador, ele tem qualidades para entender exatamente o que está sendo feito dentro de campo e conversar com o treinador a qualquer momento. Na linguagem do treinador, isso é um conteúdo muito rico. Aí é um time que tem, por mais que a eleição tenha sido disputada, né, grupos brigando pelo poder, mas a partir do momento que o Flamengo resolveu essa parada, você tem o BAP trabalhando, o Boto trabalhando, sempre vai desagradar alguns, outros vão ficar muito felizes com isso, mas o resultado está dentro de campo, porque ele tem estabilidade para trabalhar. O Flamengo tem um baita de um elenco, né? Poxa, a hora que você começa... O Glaucio, os segundos tempos do Flamengo, na hora que chega ali os 60 minutos, que geralmente é aquele marco para as trocas, todo mundo começa a se mexer, entra uma tropa do Flamengo para jogar, que é sacanagem. Você pode trocar até 5. Então você pode trocar, faltando 30 minutos para acabar o jogo, ou mais, ou menos, você pode trocar 5 jogadores de linha, 50%, e com uma qualidade, e eles chegam descansados. Sim. Claro que pode modificar. Se você tira o Arrascaeta de campo, opa, dá uma modificada no Flamengo. Esse é um ponto ainda. Tanto que o Flamengo buscava sempre ter alguém para a função do Arrascaeta, que não vai ter o Arrascaeta todos os jogos 90 minutos. Mas a qualidade ainda é tão grande, individual e no trabalho coletivo, que o Flamengo vai ganhar muito jogo nesta etapa final, quando os adversários... poucos adversários têm banco para melhorar o time, tecnicamente. Você tem banco, às vezes, para assim, dar mais fôlego, para ficar ali na tentativa. E o Felipe Luiz, na verdade, ele não tem tentativas no banco, ele tem certezas. E fica muito mais fácil trabalhar. E, então vai ganhar todos os jogos? Não, vai perder também, porque tem um negócio no futebol brasileiro, e o Palmeiras, que eu diga ontem, que chama adversário. Adversário também joga, adversário também trabalha. Alguns adversários estão trabalhando bem o futebol e estão tendo a paciência para evoluir. Então isso que é legal, isso que é o grande barato da coisa, mas jogar contra o Flamengo na maior parte das vezes vai ser uma roubada. Fala, não é normal o que o Felipe Luiz está fazendo em pouco tempo. Não é normal. Ele não é um técnico normal. Ele é especial, ele é o treinador que mais me causa uma expectativa positiva para a carreira dele. Em pouco tempo, depois da saída do Tite, ele conseguiu transformar essa equipe, organizar a equipe, mudar a mentalidade dos jogadores, melhorar o rendimento dos jogadores.
E ontem a gente viu um recital. Ontem a gente já trouxe aqui as fragilidades do Corinthians, mas a gente também tem que trazer as virtudes do Flamengo, que teve a sua melhor atuação para mim desde que o Filipe Luiz assumiu. Mais que Botafogo? Acho que esse jogo de ontem eu achei assim num nível muito alto. A gente fala de reforços, né, de qualidade. O Flamengo no meio do ano pode ter o reforço de luxo do Jorginho. O que De La Cruz e Pulgar estão jogando com o Filipe Luiz, eles não param, né? É pressão, são jogadores que controlam o meio campo, que marcam muito, que se apresentam para jogar com qualidade, chegam na frente, vão se alternando ali, ora um é o primeiro homem de meio campo, ora o outro é o segundo. O Arrascaeta muito bem nessa temporada, crescendo, tá bem fisicamente, para mim foi o melhor em campo, né? Um craque, camisa 10 diferente mesmo, é um cara criativo, um cara que decide muitos jogos. O retorno do Pedro automaticamente deixa essa equipe em outro nível. A gente até conversava aqui em off, né, sobre a qualidade do Pedro. É o melhor camisa 9 com folga no Brasil, no futebol brasileiro, né? Ele é o melhor, assim, porque ele te entrega gol, uma média muito alta, e ele é um jogador, tecnicamente, que sai da grande área e se associa, faz o time funcionar, atrai um marcador para abrir espaço para quem vem de trás. Então, assim, ele é muito inteligente e, tecnicamente, ele é muito acima da média. Óbvio que o Felipe tem um elenco poderoso, o melhor do continente, mas ele conseguiu trazer a organização para esse elenco. Ele conseguiu, né, fazer com que a engrenagem funcionasse. E o Flamengo, ele se impõe, ele pressiona o adversário, como a gente está vendo aí uma pressão na série de bola, que o Hugo, né, perde a bola e o Pedro faz o gol dele. É um time que tem um sistema defensivo consistente, porque essa marcação começa desde o seu campo defensivo, e com bola ele tem muita variação de jogo, né? Ora é esse jogo por dentro, com a Arrascaeta flutuando, né, junto com o Pedro, ora é o jogo pelo lado do campo, né, os dois laterais ontem muito agressivos, com muita velocidade, o Ayrton Lucas de um lado, e olha que o Alexandre nem jogou, né? Aí entra o Ayrton Lucas, esse é o elenco do Flamengo. E do lado direito o Wesley, então assim, é de fato um treinador muito competente. O Flamengo hoje é um esquadrão, não está na liderança do Campeonato Brasileiro por acaso. Né, quem estava reclamando do Felipe, né, tentando causar algum tipo de crise, tinha isso. É para desconfiar. Né? Chupa! Para você aí que estava criticando o Filipe Luiz, chupa! Para desconfiar, porque não... Crise com o Filipe Luiz. Não é normal, né, Calçadio? A gente vê isso, o trabalho é muito bom, é um ótimo técnico, e ontem o time amassou completamente o Corinthians. Nos melhores momentos, sim, do Flamengo, claro que ele não vai conseguir jogar 90 minutos como iniciou, seria um sonho ter uma rotação, não é? uma intensidade no Brasil superior. Tudo bem, a gente tem que entender o nosso clima, que é diferente, a quantidade de partidas, as distâncias viajadas, se viaja muito, se perde muito tempo poderia ser dedicado a aprimorar equipes de futebol, você passa no avião. Então a gente tem que entender que o nosso contexto, o contexto do nosso futebol, quando a gente compara a outros centros, por exemplo, ontem a gente mostrou um jogo extraordinário, né? O jogo do Liverpool, o jogo do título, né? O Liverpool toma um gol, tá melhor, toma um gol, vira o jogo, ele continua atropelando, a rotação não muda. E tem cada passe que, com uma velocidade no jogo, eu estava olhando assim, gente, não acredito nisso. Não é um passe, é um torpedo no pé do companheiro e o cara domina a bola. A bola entra assim, pá, pá. Fala, com uma rotatividade, esse é o sonho. A gente pode jogar aqui? Pode. Mas nós temos também que reorganizar. E não há ninguém disposto aqui a reorganizar nada. Começando lá pelo alto, você não tem ninguém, né, nem aí pro jogo. Acho que essa galera... Quem assiste partidas de futebol no final de semana na CBF? Poxa, pouca gente, né? Então, cara, você não vai querer que arrume isso. O que acontece? O Flamengo pode. Só que, e olha quem estava em campo. Você tinha Gerson fazendo... O Flamengo que pressionou e massacrou o Corinthians no começo era com o Gerson. Arrascaeta, Pedro, Gerson não marca. Arrascaeta também é lento. Tô vendo. Pô, com esses caras todos... Está muito bem fisicamente. Da onde o Felipe, então, tirou essa pressão? Quer dizer, não podia antes, agora pode. Não só pode, como faz, executa. Então, o Filipe Luiz conseguiu mudar a mentalidade. Convenceu os caras a fazerem isso. E eles mostraram que eles podem. E fizeram. Então,
Isso é mérito, né? Sempre, gente, questionar, o jogo vai oscilar, agora questionar. E quando ele fala desse mundo digital que a gente vive, que é uma loucura, né? Então, para você que nos assiste, não dê muitos ouvidos para isso, porque é uma galera que está querendo conturbar a tua cabeça. Tem muita gente assim. Tá aí, galera, o Paulo Calçade dando aula de graça, né, cara? Esse cara é bom demais, né? Profissional de alto nível, né? Realmente, cara, o cara que quer criar crise no Flamengo por causa de uma derrota depois de 28 jogos de invencibilidade, o cara tem que ser muito... Ele não pode ser flamenguista, cara, não pode ser rubro-negro. É inaceitável um torcedor falar fora Felipe Luiz porque perdeu um jogo depois de 28 jogos. É muita loucura, né? É uma insanidade. É incabível, cara, imaginar um negócio desse. Felipe Luiz, ele tem que ter todo o apoio, mesmo se perder, cara, um jogo, mesmo se sair da Libertadores, tem que... Cara, o treinador, ele tem que ter tempo para treinar. E o Felipe Luiz é um cara diferente. Então, assim, se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil ou Libertadores lá na frente, cara, a gente tem que entender que no futebol somente um vai ganhar. De todos os times que entraram na Libertadores, um será o campeão. Nós já fomos 3 vezes campeões e faz parte, cara, os outros times perdem. Igual foi falado aqui no vídeo, você não joga sozinho no jogo de futebol, tem um adversário. Vai ter um dia que o adversário vai ser melhor. Vai ter um dia que a bola não vai entrar. Então, assim, essa insanidade de ficar pedindo cabeça de treinador por causa de uma derrota é um absurdo, cara. Olha, falar a verdade pra você. O Tite, na reta final do Tite, quando o Flamengo foi eliminado na Libertadores, daí sim, eu pedi a cabeça do Tite, mas o Flamengo não jogava absolutamente nada. O Flamengo não apresentava futebol. Os caras andavam em campo, não tinha intensidade, uma preparação física ruim, não tinha criação, quase não chutava no gol. Então, assim, era um Flamengo muito arame liso, né? Aquele do Tite. Daí você vê que o trabalho do cara não tá sendo bem feito, daí você pede a troca, você se indigna com aquilo, cara. Depois de tanto apanhar, você fala, não, cara, tem que trocar, o time do jeito que tá aí não dá. A mesma coisa foi com o Sampaoli, Paulo Souza, a mesma coisa foi na reta final do Renato Gaúcho, depois que ele praticamente entregou o jogo lá. A gente tava vencendo o Grêmio, se eu não me engano, por 2-0, se a memória não falha. E, cara, o Renato Gaúcho fez algumas alterações, piorou o Flamengo e o Grêmio empatou. Porque naquele ano o Grêmio lutava para não cair. E mesmo assim parece que caiu, né? Se eu não estiver enganado. É porque faz um tempinho e dá uma misturada na memória da gente. Quem mais, cara? Foi o Vitor Pereira, né? Horrível, horroroso. Quando o trabalho é ruim, você pede mesmo a cabeça do técnico. Tem que mandar embora. Agora, quando o trabalho é bom, cara, e o treinador às vezes não vai tão bem num jogo, porque ele pensa uma coisa e acontece outra, como foi no jogo do Central Córdoba, cara, a gente tem que ter a sabedoria, a inteligência, ter calma e saber analisar as coisas. Não pode ficar pedindo cabeça de técnico sem motivo, cara. Pelo amor de Deus. O Flamengo vai se classificar na Libertadores em primeiro lugar. Tenho certeza disso. É isso aí. Muito bem. Dito isso, né? O like é garantido ou não? Comente aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!